Olá, pessoal. Então, nessa aula aqui, a gente vai falar do teorema do limite central. Na aula anterior, nós falamos aqui da distribuição amostral da média, tá? Mas observe aqui que não era dito nada sobre a forma da distribuição de x barra, né? Aqui, simplesmente, a gente provou aqui que a média x barra, né, dessa amostra aleatória simples, ela tem a mesma, a esperança da x barra é a mesma média aqui de x, certo? E a variância de x barra é a variância de x dividido por n. Então, ou seja, isso aqui são informações dos parâmetros da x barra, né, da média e da variância. Mas isso aqui é muito mais forte, tá? O teorema do limite central, ele diz que essa x barra aqui, ela se aproxima para n grande da distribuição normal. Então, daqui a pouco eu explico o teorema, mas vamos aqui, ao invés de tentar entender o teorema abstrativamente, vamos pegar um exemplo. Muito bem, então, pensa assim. Então, considere a distribuição, deixa eu pegar o lápis aqui. Considere a distribuição do exemplo 60. Tá? Esse exemplo 60 está aqui para cima. Ó. Exemplo 60 aqui. Esse nosso exemplo aqui. Aí, passei. Aqui, tá? Esse aqui é o exemplo 60. Essa aqui é a minha população aqui, 1, 3, 5, 5, 7. E essa aqui é a variável aleatória x, que assume os valores aqui, os próprios valores do espaço amostral, e aqui está a distribuição, tá? 1 assume a probabilidade aqui de 1 quinto, 3 é 1 quinto, o 5 é 2 quintos, porque você tem dois valores repetidos aqui, né? E o 7 também é 1 quinto, então essa aí é a variável, essa aí é a distribuição, tá? Então, considera a distribuição do exemplo 60, que foi nessa distribuição que eu acabei de falar, né? Então, aqui, x, p de x, 1, tá aqui os valores 1, 3, 5, 7, então aqui é 1 quinto, aqui é 1 quinto, aqui são 2 quintos, aqui é 1 quinto. Então, isso aqui é a distribuição. Muito bem. E agora a gente faz os histogramas de x barra em cada caso. Então, vamos começar assim. Então, a gente vai pegar aqui as amostras. Quais são todas as amostras de comprimento 1? Tá? Esses aqui são os tamanhos da amostra. Então, se você pegar aqui uma amostra de comprimento 1, tá? Então, o que vai acontecer? Essa sua x barra vai ser simplesmente a x, né? Porque não há média para fazer, né? Você pegou só 1, certo? Então, esse caso está representado aqui no gráfico, tá? Esses gráficos foram feitos no R, tá? Então, olha aqui, isso aqui é o histograma. Então, isso aqui é o histograma da x1, da x barra, mas nesse caso aqui, ela coincide com a x, tá? Porque o n é igual a 1. Muito bem, então, vamos variar agora. Vamos pegar n igual a 2, ou seja, a gente está pegando agora uma amostra de comprimento 2, certo? Então, essa amostra de comprimento 2, você vai fazer o quê? Aqui você vai definir a x barra, ó, que é a média. Então, essa x barra também é uma variável aleatória. Ela tem uma distribuição. E aí você pega essa distribuição e monta aqui o seu gráfico, né? O seu histograma dela, vai dar isso daqui. Essa média x1, x2, foi também um exemplo que nós fizemos aqui para cima, ó. Tá? Aqui, ó. Essa aqui é a distribuição, ó. É a distribuição da média, né? Quando você tem aqui uma amostra de comprimento 2. Note que nós estamos, para fazer aqui para encontrar essa distribuição, nós pegamos todas as amostras possíveis de comprimento 2, não é isso? Quantas são? São 25, né?
porque são 5 e 5, né? Você tem que fazer o produto cartesiano, certo? Muito bem. Então, aqui, olha, vamos voltar para cá, ó. Vamos aumentar aqui. Então, aqui eu estou pegando todas esse x1, ele pode assumir quais valores? Lembra que a x pode assumir o valor 1, 1, 3, 5, 5, 7. 1, 3, 5, 5, 7. Então, essa x também pode assumir o valor 1, 3, 5, 5, 7. Então, o que você faz? Você faz Você faz aqui o produto cartesiano de todos esses valores, não é isso? Então, você vai pegar aqui, ó. Você pode pegar 1, 3, aqui é uma amostra. Uma outra amostra poderia ser 1, 7, ou poderia ser 5, 5, e assim por diante. Você vai variando todas aqui, tá? Você tem que pegar todas essas amostras, certo? Para você construir a distribuição aqui da média. Feito isso, olha só como é que, para n igual a 2, né? O que já está acontecendo, ó. Já está aproximando uma forma de sino. N igual a 3, ó. O que seria isso aqui? Seria você pegar e fazer o histograma dessa variável aleatória, tá? Que é como? É a média, né? A x barra, ou seja, é a média. Você colheu aqui todas as amostras de comprimento 3. Tá? Então, isso aqui vai ficando difícil de fazer na mão. Isso tudo aqui é feito com esse comando aqui no R, tá? Muito bem, e aí, prosseguindo, ó, quando a gente pega n igual a 4, então aqui quem é? O x barra é o x1 mais x2 mais x3 mais x4. Então, e aqui a gente, isso aqui, né, tá. Você pegou todas as amostras de comprimento 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, tá vendo aqui, olha, cada vez mais, olha a forma que ela vai assumindo, ó. Ela vai assumindo uma forma de sino, tá vendo? Então, quanto mais a gente vai aumentando o comprimento das amostras, 5, 6, 7, 10, 1000, 1.000.000, quanto mais você vai aumentando a quantidade, o comprimento dessa amostra, mais esses histogramas vão aproximando do que? Disso daqui, ó, que é a distribuição normal, tá? Então, agora vamos com esse exemplo em mente, né, com essa ideia dos histogramas, que cada vez mais vão aproximando de uma curva em forma de sino. Vamos agora ler o teorema e entender o que está falando, ó. Então, ó, para amostras aleatórias simples, x1, x2, xn. Então, veja, ó, amostras aleatórias simples. Essas amostras, no nosso exemplo aqui, essas amostras foram amostras aleatórias simples, né? Por quê? Porque essas escolhas, para você montar a escolha aqui desses números é com repetição, certo? Então, cada ponto aqui, cada elemento tem a mesma probabilidade de ser encontrado, né? E cada evento, cada escolha de um número não depende do anterior. Foi como eu disse, né? Você pode pensar que você tem aqui uma urna com essas 5 bolas lá dentro, numeradas de 1, com os números 1, 3, 5, 5, 7, tá bom? Então, de fato, né, essas amostras do nosso exemplo aqui são amostras aleatórias simples, tá bom? Isso é importante, tá bom? É importante no teorema aqui, essa condição, amostra aleatória simples. Então, sempre amostra aleatória simples. Retirada da população, com média, eu não conversei ainda com vocês, não falei sobre a média aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver que, na verdade, essa média ela permanece, mas vamos, por enquanto, aqui focar só na forma
da x barra. A distribuição amostral da média x barra aproxima-se para n grande de uma distribuição normal. Então, ou seja, é isso, né? Olha, você começa aqui, né? Ou seja, cada vez mais, né? Você vai... A ideia aqui, ó, você tem... Quando você pega aqui para n igual a 1, e aí você vai aumentando a amostra, você não sabe a sua x, o importante aqui é que a sua x é desconhecida. Você não, isso é importante. Não importa qual é a x, mas a média, se essas amostras forem aleatórias, conforme o comprimento, o tamanho delas vai aumentando, a x barra vai aproximando da forma de sino. Isso aqui é a x barra, x barra, x barra. Conforme você vai aumentando o n, né? Como esse n aqui, quando esse n vai tender lá para o infinito, então isso aqui vai se aproximar da distribuição em forma de sino. Note que essa x, a população aqui é desconhecida, não sei nada sobre ela. Ela pode ser normal ou não. Ela pode ser até a distribuição uniforme. Ela pode ter qualquer forma, tá? Não importa. Mas a x barra, essa x barra aqui é que se aproxima, ó, ela se aproxima ou tende para normal. Tá? Muito bem. E aí você pode perguntar, tá, mas e essa média mi e essa variância sigma ao quadrado, o que acontece? Bom, se você tiver essa informação que é da x, se você tiver a informação que a x tem uma média mi e uma variância, uma variância aqui sigma ao quadrado, é um desvio padrão sigma, então, automaticamente, ó, você já pode aqui, isso aqui já, você já sabe que a esperança aqui de x barra também é mi, e qual é a variância aqui? A variância de x barra é a variância da x dividido por n. Mas essa informação aqui, nós estamos pegando desse teorema anterior aqui, tá? Olha, a gente vai combinar, então, tá? A gente vai combinar o teorema do limite central, que é muito mais forte, tá? A demonstração disso aqui está fora dos nossos objetivos. Os livros que a gente está usando nem sequer demonstra isso aqui, não dá nenhuma pista da demonstração, porque é bastante avançada. Mas aí a gente vai juntar o teorema do limite central, que diz respeito à forma da distribuição x barra, com esse teorema aqui, olha, que diz respeito, né, aos parâmetros da x barra, tá bom? Então, a x barra, ó, ela tem a mesma, isso é para qualquer n, tá vendo? Não importa o tamanho da amostra. A média da x barra permanece a mesma da x. Agora, a variância vai diminuindo. A variância, ó, da x barra, ó, é sigma ao quadrado sobre n. Então, a gente pega essa informação aqui desse teorema 3 e junta aqui com o nosso teorema 4, do limite central, e obtém essa informação aqui. Gente, esse aqui é o teorema mais importante do curso, tá? E certamente é um dos temas mais importantes da estatística. Se não for o mais importante. Mas, olha, muito bem. Então, aqui, só uma explicação rápida sobre esses histogramas, sobre feito no R, tá? Conforme, então, para n igual a 1, não, este aqui foi por causa do n igual a 4, tá? Então, esses comandos aqui vai gerar este aqui, tá? Esse daqui é gerado, porque eu peguei aqui, tá vendo? Eu peguei aqui amostras de comprimento 4, eu gerei todas as amostras de comprimento 4 aqui, depois eu peguei a média aritmética, né? Dessas amostras, tá vendo? Por isso que eu peguei aqui, ó, somei todas as variáveis e dividi por 4. Muito bem, gente. Então, muito bem. Mais uma observação aqui.
se uma população X tiver uma distribuição normal, então a X barra tem distribuição normal para cada N. Isso aqui também é importante, tá? Isso aqui a gente não demonstrou, mas se você tiver a informação de que a X tem distribuição normal, então essa X barra também tem distribuição normal. Na verdade é porque a soma de duas distribuições normais é normais, tá? Tem essa uma propriedade importante das distribuições normais. Muito bem. E aí, você tem aqui que... Então, a X barra... Então, a X barra também vai ser normal. Então, se você tiver a informação que essa X aqui é normal, então, ou seja, X é normal, comédia mi e desvio padrão aqui é sigma, certo? Então, a X barra tem também distribuição normal, então, como a X barra tem sempre a mesma média da X, aqui é mi, só que o desvio padrão aqui, ó, a variância da X barra fica dividido por N. Graficamente, isso significa, ó, significa o seguinte, ó, se você pegar, supor que você pegou aqui, essa aqui é a X, certo? Você tem a X aqui, deixa eu descer um pouco mais aqui esse gráfico. Aqui. Se você tiver aqui, vamos supor que aqui é a X. Então, vamos supor que você sabe aqui que ela tem a média mi. Quando você faz o gráfico da X barra aqui, como a X barra também é normal, então vai ser uma curva em forma de sino. Só que aí, então a média aqui, ela também vai ser centrada, né? Ela também vai ser centrada aqui nessa mesma média. Mas o que vai mudar aqui é que o desvio padrão, ó, quando esse N aqui vai aumentando, ó, quando esse N aqui vai aumentando, ó, cada vez mais para o infinito, observe que o sigma ao quadrado sobre N ó, vai se aproximando de zero, ou seja, a variância da X barra vai aproximando de zero, ou seja, cada vez mais os valores vão ficando cada vez mais concentrados, né, aqui ao redor de mi. Então, significa que ela vai ficando mais magrinha, assim, ó. Conforme você vai aumentando aqui o N, sei lá, pega aqui, vai aumentando esse N aqui. Quando o N for 1, ela coincide, né? N igual a 1, ela vai coincidir com a própria X, né? Porque sigma ao quadrado sobre 1 é sigma ao quadrado. Mas conforme você vai aumentando aqui, ela vai ficando cada vez, ó, mais magrinha aqui, ó. N igual a 3 e assim por diante, né? No limite, né, isso aqui vai ficar, visto de longe, vai aparecer uma reta, né? Se você pegar aqui um N muito grande, essa variância aqui muito próxima de zero, claro que ela nunca chega a zero, mas vai ficar você pegar uma variância muito grande, ela vai ficar assim, ó, bem, todos os valores aqui, muito, muito próximos de mi, né? É o que se espera quando a variância é muito pequena, né? Quer dizer que os valores não variam, então estão todos ali concentrados na média. Aqui, sei lá, digamos, sei lá, se fosse um N aqui, N grande, certo? Sei lá, depende do valor aqui, mas, sei lá, N aqui, muito grande. N grande. Grande, sei lá, 1000, milhão, bilhão. Muito bem, então, essa informação é útil, tá? Isso segue do fato de que a combinação linear de distribuições normais ainda é normal, tá? Então, isso é uma propriedade que a gente também não provou, certo? Mas, mais avançada também. Mas tenham isso em mente, tá? Que quando você tiver a informação que a X é normal, então, essa X barra já nasce normal. Ela já é normal para qualquer valor de N. Agora, quando você não tem informação que a X é normal, se ela for qualquer uma outra que não seja normal, aí para essa X barra se aproximar da normal, é preciso que esse N cresça. Tá bom? Muito bem, gente. Então, é isso. Isso é o teorema do limite central. Vamos, então, agora ir em frente e tentar usar isso para achar algumas ferramentas interessantes aqui, achar algumas aplicações do teorema do limite central. Então, a distribuição amostral de uma proporção.
Então, considere uma população na qual a proporção de elementos portadores de uma certa característica é P. Vamos tentar fazer uma ilustração passo a passo aqui, o que está falando. Ó. Vamos supor aqui, ó. Considere uma população, tá? Uma população. Então, eu vou pensar assim, ó, população de pessoas, homens e mulheres. Ah, ótimo. Então, eu tenho aqui uma população e aqui eu tenho homens e mulheres. Então, eu vou falar assim, que qual vai ser a característica? Vai dizer assim, ó, a proporção de elementos portadores da característica, de certa característica é P. Então, eu vou chamar essa característica aqui, só para a gente ilustrar a ideia, de ser mulher. E a proporção é P. O que significa? Significa que eu tenho a proporção de P mulheres lá. Então, por exemplo, se aqui fosse, sei lá, 100, população de 100 pessoas, aí eu tenho, sei lá, 60 mulheres. Então, vou pegar aqui, ó. Isso aqui vai ser a característica da população. Mulher, então aqui, digamos, tem 60 mulheres aqui. Então, quem que seria esse meu P? É a proporção, ou seja, é a divisão de 60 sobre 100. Ou seja, esse P aqui é 0,6. É só isso, tá? O P é a proporção proporção de elementos portadores da característica na população, tá bom? Então, se fosse lá população de 100 pessoas e tivesse 50 mulheres, esse P seria 50%, ou seja, 0,5. Muito bem. Agora é o seguinte, ó. Considere essa variável aleatória x igual, assumindo o valor 1, se o indivíduo for portador da característica, e 0 caso contrário. Então, o que essa x vai fazer? Essa x, essa x, ela associa valores, ela vai associar elementos da população a esses valores 0 ou 1. Né? Então, quando for um homem, o que vai? Então, o que está dizendo aqui? Ó? Então, se aplicar isso aqui no elemento, se for homem, então dá 0, não é isso? Ó? E se for mulher, dá 1, tá bom? Só isso que está dizendo, então. Ela vai aplicar nos elementos da população. Se quando a X é aplicado, né, em mulheres, vai dar 1, que é a característica de interesse, e se for homem, vai dar 0. Muito bem. Isso aqui, gente, a gente já viu que isso aqui é a distribuição de Bernoulli, né? Isso aqui é a variável aleatória de Bernoulli. Nós vimos que a média, né, dessa variável é P, tá? Onde P aqui é a proporção, ó. Porque cada elemento aqui, se eu vou escolher aleatoriamente os elementos na população, como eu tenho ali a proporção aqui de mulheres é 0,6, então qual que é a probabilidade de eu pegar aqui aleatoriamente, tá? Ó. Tá lá, 100 pessoas. Se eu escolher uma pessoa que é o acaso, qual que é a probabilidade de ser mulher? É 60%. Ou seja, é P, né? 0,6. Tudo bem? Então, é por isso que a esperança aqui é P. Agora, e a variância, nós já fizemos essa conta, né? Vai para trás, nas aulas passadas, a gente sabe que a variância é P vezes 1 menos P. Muito bem, então esses aqui são os parâmetros da X. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos retirar uma amostra aleatória simples. X1, X2, Xn. Espera aí um pouco, isso. Tem um motoqueiro. Odeio esses motoqueiros. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Retirada uma amostra aleatória simples de comprimento N,
dessa população seja YN o número de indivíduos portadores da característica na amostra. Então, vamos pegar uma amostra aqui. Tá? Então, como é que a gente faz para pegar essa amostra aqui? Então, sei lá, você vai sortear aqui, você vai sortear as pessoas aqui. Aí pode sair, digamos, suponha que seja três pessoas sorteadas. Então, sei lá, a primeira pode sair mulher, depois pode sair homem e homem, certo? Então, isso aqui seria uma amostra de comprimento 3. Quantas mulheres tem aqui nessa amostra? Tem um, não tem? Não tem uma mulher aqui? Tem uma mulher na amostra. Uma mulher. E 2 homens, então tem uma mulher. Então, esse YN, ó, ela é o número de indivíduos portadores da característica na amostra, certo? Então, esse YN aqui, ela conta, você escolhe uma amostra, e esse YN conta quantos elementos, quantas mulheres tem na amostra. No caso aqui, ó, esse Y aqui seria quanto? Seria 1, certo? Nesse caso aqui, N que é o... Então, seria 3 aqui, né? No meu exemplo aqui. Então, uma amostra com 3, quando aplico nessa amostra aqui, vai dar 1. Agora, aqui, informação interessante, ó. Você pode escrever essa YN como essa soma das variáveis aleatórias de Bernoulli. Para que fazer isso? Porque é fácil calcular, como a gente já conhece aqui os parâmetros das variáveis aleatórias de Bernoulli, então vai ficar fácil, né, usando a propriedade aqui, usando a linearidade, né, da esperança e aquela propriedade da variância, a gente consegue aqui obter informação dos parâmetros da YN. É por isso que a gente usa essa estratégia de escrever, né, a YN como essa soma de variáveis aleatórias conhecidas. Agora, por que vale essa igualdade aqui? Ela vale pelo seguinte, ó, por exemplo, no meu exemplo aqui, ó, se fosse aplicar a X1, a X2 e a X3 aqui na amostra, nos elementos da amostra, então aqui daria 1, 0 e 0, não é isso? Os valores agora, aplicando os valores. X em M, aplicado em M dá 1, dá 0, 0. Então, essa Y3, ó, seria o quê? 1 mais 0 mais 0. Que é 1, tá vendo? Ó? Então, a YN, ela conta quantos indivíduos portadores da característica está na amostra. Então, isso é a mesma coisa de você somar aqui, ó, essas variáveis aleatórias, tá? Por exemplo, se fosse uma variável, suponha que fosse uma amostra lá, essa sua amostra tivesse, sei lá, 2 mulheres e 4 homens. Então, sei lá, seria 0 aqui, 1 aqui, sei lá, fosse 0 aqui, 0 aqui, 1 aqui, 0. Então, o que quer dizer? Você tem uma mulher, outra mulher, 2 mulheres e 4 homens, certo? Então aqui, então, quantos? Quem seria aqui? A Y, 1, 2, 3. Então, seria aqui 6, né? Quanto? É 2, não é 2? Por que eu sei que é 2? Porque eu contei aqui, ó, 1, 2, 2 mulheres. Mas isso aqui também não é a mesma coisa de você somar, né? Exatamente isso que a gente fez, né? A gente pegou aqui, ó, você somou 0 mais 1, mais 0, mais 0, mais 1, mais 0. Que é igual a 1 mais 1, que é 2. Ou seja, então, essa expressão, essa igualdade vale porque para você somar e achar o número de indivíduos portadores de característica na amostra, você está somando individualmente, né? Cada um, você está verificando elemento a elemento, né? Se for um elemento portador, ele contribui com 1. Se não for, ele contribui com 0. Então, no final, você tem a contagem, a mesma contagem dos dois lados da igualdade. Então, assim, a proporção P, ó, então agora é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse, se eu pegar aqui, olha, se eu pegar aqui, esse meu YN aqui, ó, essa soma aqui dividir por N, o que isso vai dar? Eu peguei aqui essa soma de 1 até N dividir por N. Isso aqui, por definição, é a X barra, né?
A x barra, eu estou chamando aqui essa x barra, na verdade, P chapéu, tá? Por quê? Porque o P é a proporção, estou dando aqui um novo nome de P chapéu e x barra, porque é o seguinte, lá a proporção de mulheres na amostra, eu estou chamando de P. Agora, a proporção, aliás, desculpa, P é a proporção de mulheres na população. Então, para ter o correspondente na amostra, a gente vai chamar de P chapéu. O que é o P chapéu? O P chapéu, ó. O que é o P chapéu? É a proporção de mulheres na amostra, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, qual que é a proporção de mulheres nessa primeira amostra aqui, ó? Peguei uma amostra aqui, MHH. Qual que é a proporção de mulheres? Quem seria meu P chapéu para essa amostra aqui? Seria 1/3, ó. Qual seria no meu outro exemplo que eu dei aqui, ó, esse aqui. Eu falei que tinha 2 mulheres e tinha 4 homens. Qual que é a proporção de mulheres na amostra? É 2, então, vou escrever aqui, ó, é P chapéu, nesse caso aí. O P chapéu é quem? É 2 sobre 6, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é 1/3. A ideia intuitiva por trás disso aqui é o seguinte, que se essa amostra for bem escolhida, ou seja, se for uma AAS, uma amostra aleatória simples, a ideia é que essa P chapéu ela fique próximo, né? Ela fique próximo da P. Tá? Agora, o quão próximo ela fica da P, é isso que a gente vai quantificar, tá? Que ela fica próximo da P, a gente tem intuitivamente, a gente pode até imaginar, né? Você pegou todas essas 100 pessoas lá, né? Substituiu por bolas, colocou 60 bolas vermelhas, representando as mulheres, e as bolas pretas, ou 40 bolas pretas, representando os homens. É razoável esperar que se você fizer um sorteio, né, com reposição aí, e pegar uma amostra de algum comprimento, certo? É razoável esperar que na amostra, essa proporção se reflita. Mas aí tem dois fatores importantes. Primeiro, o que você está chamando de próximo. O que quer dizer a P chapéu está próximo da P. Então, aqui tem uma medida, né? Da distância das duas. E também, qual é o tamanho da amostra, né? Essa é uma pergunta importante. Tá, mas qual é o tamanho da amostra? Será que os resultados são tão... Se eu pegar... Faz diferença? Se eu pegar uma amostra de 10, ou se eu pegar uma de comprimento 10, ou se eu pegar uma amostra de comprimento 50, você acha que, em qual dos dois casos, a P chapéu aproxima mais da P? No caso de uma amostra de comprimento 50 ou de uma amostra de comprimento 10? Intuitivamente, a gente imagina que se você aumentar a amostra, cada vez mais, o tamanho da amostra, cada vez mais, intuitivamente, né? É como se se anular o efeito do acaso fosse se diluindo ali e esse P chapéu se aproximasse da P. Intuitivamente parece que é isso, mas tudo isso precisa ser quantificado, tá? A gente pode ter essa intuição que isso vale, o que a gente quer fazer aqui é quantificar essas intuições, tá? E essa quantificação, ela vai ser feita a partir da probabilidade, tá? E a chave é que você está trabalhando com amostras aleatórias. Muito bem, então voltando aqui, ó, o P chapéu é a x barra, certo? É a proporção, P chapéu, que é a proporção de indivíduos com a característica na amostra. Agora vai entrar o famoso teorema do limite central aqui. O teorema do limite central, a x barra possui uma distribuição aproximadamente normal, nós já vimos, né? Desde que esse meu n seja suficientemente grande, esse meu n seja grande. Então,
A X barra possui distribuição aproximadamente normal, com média P e variância... Tá, então vamos lá. Então, a X barra, ela tem uma distribuição... então, a X barra aqui, lembre, é a P, né? Certo? A minha P chapéu é a X barra. Eu só dei um nome diferente para poder contextualizar aqui na minha aplicação. Vou apagar isso aqui. A P chapéu, certo? É a X barra. Muito bem. Agora... Que a P chapéu ela é aproximadamente a distribuição normal, que ela é, vamos colocar assim, ela é a distribuição normal? Não é aproximado, mas só para simplificar aqui, tá, já sei que a P chapéu é normal. Agora, quais são os parâmetros da P? Então, eu só preciso saber quais da P chapéu. Para saber os parâmetros da P chapéu, eu preciso saber o parâmetro da X, né? Mas olha só, a gente já viu aí aqui já vimos aqui, ó. É esse teorema aqui, ó. Distribuição amostral da média. Qual é a distribuição amostral da média? Então, simplesmente, ó. A gente sabe aqui que qual é a X, quais são os parâmetros da X? A gente já viu aqui para cima, ó, a esperança da X é P e a variância da X é P vezes 1 menos P. Então, qual é a esperança da X barra? É a mesma P, tá aqui, ó. Isso aqui é o Mi, é a esperança. E qual é a variância da X barra? Você pega a variância da P, pega a variância da X e divide por N. Então, isso aqui é a variância da P chapéu, certo? Que é a X barra. Certo? Então, ou seja, a gente pode, então, achar que a distribuição amostral de uma proporção usando a distribuição normal. Por isso que eu disse que a distribuição normal é importante, tá? Eu disse isso várias vezes, porque, de fato, pelo teorema do limite central, né, ele garante que a média de qualquer distribuição se aproxima da normal. Certo? Isso é muito forte, né? Qualquer que seja a população, a média X barra sempre se aproxima da normal quando a amostra vai crescendo o tamanho, né? Vamos fazer uma aplicação aqui, então, um exemplo da aplicação, ou uma aplicação da aplicação, certo? Então, veja. Considere esse problema aqui, ó. Suponha que 30% dos estudantes de uma escola sejam mulheres. 30% dos estudantes de uma escola sejam mulheres. Colhemos uma AS, uma amostra aleatória simples de comprimento 10 de estudantes e calculamos P chapéu, que é a proporção de mulheres na amostra. Certo? Então, olha só. Eu tenho a população lá de estudantes, certo? Aí você colheu aqui uma amostra, certo? De mulheres, e aí essa amostra aqui corresponde a 30%. E o tamanho dela é 10. Agora, só com essas informações, a pergunta é, qual é a probabilidade de que P chapéu difira de P em menos de 0,01? Ou seja, eu não sei nem sequer qual é o tamanho eu não sei, ó, quantos estudantes tem no total. Eu não sei, não tenho essa informação. Então, não sei também quem é a P, né? Como eu não sei, aliás, a P eu tenho, né? A P é 30%. Isso eu tenho, ó. O número de estudantes eu não tenho, mas a minha P, eu sei que as mulheres aqui correspondem a 30%, 0,3. Mas a pergunta é, qual é a probabilidade de P chapéu, ou seja, a proporção de mulheres na amostra, fica aqui bem pertinho do P. Então, é como se eu estivesse usando... Então, o que eu estou fazendo aqui? É como se eu tivesse... Eu queria saber se com essa amostra aqui, né?
se com esse tamanho da amostra aqui de 10, né? Que às vezes essa proporção fica bem pertinho da P ou não. Então vamos ver isso aqui, vamos ver as contas primeiro, depois a gente faz a interpretação, tá? Uma segunda explicação aí interpretando aí o problema. Mas por hora aqui vamos só entender as contas, ó. Então é o seguinte, ó, primeira informação, P é 0,3, tá? Esse P 0,3 é a característica, é a proporção de indivíduos com a característica na população, tá? Na população, que é 30% de mulheres. N igual a 10, isso aqui é o tamanho da amostra. Isso aqui, ó, eu já estou calculando o quê? Isso aqui estou calculando aqui a variância, ó, P. Eu estou aqui, olha. Estou usando essa. Deixa eu escrever aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó, é usando isso aqui, ó. Eu estou achando os parâmetros. Eu estou só substituindo na fórmula, tá vendo? Eu já sei que a minha P chapéu é aproximadamente normal. Parâmetro P está aqui, aí eu estou fazendo essa conta aqui, para achar a variância da P chapéu. Então, aqui a média da P chapéu é a própria P. A variância da P chapéu, eu fiz essa conta aqui, ó. P, troquei o P por 0,3, vezes 1 menos 0,3, dividido por 10. Pá, cheguei aqui no 0,021. Então, essa aqui é a pergunta. Qual é a probabilidade... Ó, qual é a probabilidade que P difira, P chapéu difira de P em menos 0,01? P chapéu diferir de P quer dizer que em módulo, né? Essa distância do P chapéu até o P fica menor do que 0,01. Ó. Então, ou seja, se a P está aqui, essa P chapéu, ela tem que ficar uma distância aqui menor de 0,01. Então, aqui está o P menos 0,01 e aqui está o P mais 0,01. Então, qual que é a probabilidade que está perguntando? Qual que é a probabilidade da minha P chapéu ficar aqui, ó, certo? Qual é a probabilidade da minha P chapéu ficar restrito a esse intervalo aqui? Então, aí você só simplesmente usa a probabilidade de módulo, né? Certo? Você dizer que o módulo de P chapéu menos P é menor do que 0,01 é a mesma coisa de dizer que P chapéu menos P está entre menos 0,01 e 0,01. Então, aí você soma P em todos os lados da desigualdade, né? O P é 0,3, então, somando aqui, você vai obter isso aqui. P chapéu está entre 0,29 e 0,31. Agora aqui, ó, você vai converter aqui para normal padrão. Por quê? A gente está usando aquela forma de conversão, né? Para você converter a P chapéu para normal padrão, o que você faz? Você pega aqui o 0,29, extremo inferior do intervalo, subtrai o 0,3 e divide pelo quê? Pela raiz quadrada, divide pelo desvio padrão, né? Desvio padrão de quem? Dessa aqui, ó. Eu estou usando esses parâmetros aqui, ó. Tá? Esse valor, isso aqui é 0,021. Então, como isso aqui esse valor aqui, isso aqui é a variância para achar o desvio padrão da P chapéu, eu tenho que tirar a raiz quadrada disso aqui, né? A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Você faz essa conta aqui e você chega, então, que a probabilidade aqui de Z está entre menos 0,07 e 0,07 é 0,56, ou seja, apenas 5,6%. Como é que a gente interpreta esse exercício aqui? Então, olha, a verdade é que como esse 0,6% é um valor pequeno, né? Então, as chances de que P esteja próximo aqui bem próximo, né? Olha só, essa aqui seria uma aproximação bastante boa, né?
ou seja, a probabilidade que o P-chapéu esteja entre 0,29 e 0,31, né, é só de 5,6%. Então, é uma probabilidade bastante pequena, certo? Então, ou seja, por que isso está acontecendo? Na verdade, isso está acontecendo porque a amostra está pequena, né? Ó, então, vamos interpretar. Ó, para uma precisão tão grande de P-chapéu, quer dizer, o erro seria aqui de 1%, né? Essa aproximação aqui de P pelo P-chapéu aqui, tem um erro inferior a 1%, ó, 0,01. Isso aqui é 1%, ó, que é uma aproximação muito boa, né? Mas, o que acontece? A amostra é muito pequena, tá? Então, o fato é, se a gente começar, para você ter uma precisão maior aqui, das duas, ou você vai ter que alargar das duas, né, para você aumentar aqui a probabilidade. Ou você alarga esse intervalo, né? Você passa a ser menos exigente na precisão, aí essa probabilidade vai aumentar. Ou então, se você quiser manter essa precisão, você vai ter que pegar uma amostra maior. E essa conta aqui é possível fazer, né? Por exemplo, se eu quisesse aqui uma precisão, a mesma precisão aqui, mas eu não abro mão da minha precisão de 1%. Qual o tamanho da amostra? Você vai ter que aumentar essa amostra, tá? Só com 10 elementos, uma amostra tamanho comprimento de 10, não dá para ter a precisão que você quer. Em geral, assim, uma precisão, um erro, assim, em geral, né, que o pessoal usa muito, é os 5%, né? Então, ou seja, isso aqui teria que chegar a 95%, né? De certeza, né? Aí você teria um... Muito bem. Então, isso aqui vai ser mais desenvolvido, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, vão ter exercícios na lista desenvolvendo essas ideias, tá bom? Aproximação da binomial pela normal. Então, isso aqui, gente, esse exemplo aqui fecha, tá? É o que eu tinha falado no início, né? Que a ideia é você aproximar, né? Você quer aproximar a P-chapéu, você quer aqui saber o quão próximo ela está de P, né? Então, e para isso aqui você tem relacionado aqui a precisão que você quer, né? O quão próximo ela está aqui. E você tem também, então você tem aqui relacionado uma precisão, um certo epsilon, que é a precisão que você quer, e também tem relacionado o comprimento da amostra, né? Então, existe aí algumas relações, né? Entre a precisão, o quão próximo você quer que o P-chapéu se aproxime de P, tá? E qual vai ser o tamanho da amostra que você vai usar para obter isso. Isso tudo estão nos exercícios, vários lá estão feitos, tá? Tem vídeos gravados também nos exercícios para vocês verem isso. Para finalizar aqui, vamos só ver uma outra aplicação desse teorema, que é para você aproximar a binomial pela normal. De verdade, né, usando um computador ali, você vê que dá para, se quiser achar a binomial, o valor exato da binomial, basta você usar um computador, né? Mas você vê que tem muita conta ali para ser feita, né? Se você lembrar ali a fórmula da distribuição binomial, você vê que você tem ali umas combinações, né, de elementos ali, e uns produtos, umas potências grandes, né? Então, essa conta aí na mão, fica impossível de fazer, né? Então, é possível a gente usar essa teoria para simplificar muito essas contas, tá? Em vez de trabalhar com a binomial, a gente pode trabalhar com a normal. Então, é da seguinte maneira, ó, na verdade, é mais uma adaptação aqui do que a gente fez aqui. Porque é o seguinte, ó, a gente vai primeiro... Então, agora a x aqui, a sua x é a binomial, certo? B, parâmetros NP. Aí você escreve a x como essa soma. Você pode fazer isso, tá? Porque a distribuição binomial nada mais é do que n etapas, n aplicações sucessivas das distribuições de Bernoulli, né?
Então, a gente já fez esse exemplo várias vezes aí, nas outras aulas, quando nós falamos aí das moedas, né, nós já discutimos essa igualdade aí, tá? Então, você pode escrever sempre a divisão binomial como a soma das variáveis de Bernoulli. Então, olha só, então, o que acontece? Se você pegar aqui se você pegar aqui e dividir aqui por n, então eu vou dividir aqui por n, certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar x barra. X sobre n é a x barra. Então, a gente pega aqui e isola, ó, passa esse n aqui multiplicando a xn, então, olha, é isso, simplesmente, né? Quem que é a x? Aqui, é você pegar o n e multiplicar aqui, matar aqui o denominador Aqui não tem. Não é n aqui. É barra. Certo? Então, eu multiplico aqui. Esse n aqui vai matar o denominador da x barra, né? E vai sobrar o quê? A soma, né? De x1 até xn, que é a própria x. Feito isso, ó, aí você usa as propriedades bom, você sabe, então, isso aqui nós já vimos, ó, que a x barra tem essa distribuição aqui, é a distribuição amostral da média, né? Tem parâmetros P, porque essa n aqui, a gente sabe aqui que a x, certo? Essa x aqui é a distribuição binomial, certo? A distribuição binomial, x é binomial, a gente sabe que ela tem aqui, a esperança aqui é P, a média é P, e a média é P, e a variância da x, a gente sabe que é essa aqui, é P vezes 1 menos P, não é isso? Então, a x barra, como é que você acha a média da x barra? É a própria média da x, que é P, certo? E a variância da x barra? A variância da x barra, você pega a variância da x e divide por n. Tá aqui, tá? Então, a x barra, ela tem a distribuição aproximadamente normal. Aqui eu já estou usando o teorema, o TLC, o teorema do limite central, para afirmar que a x barra tem uma distribuição aproximadamente normal com média P e variância P vezes 1 menos P sobre N. E agora, uma vez que eu sei quais são os parâmetros aqui da x barra, é só eu pegar aqui, ó, e calcular os parâmetros da x, ou seja, quem é a esperança Aqui, olha, note, essa aqui, eu estou dizendo que a x tem uma distribuição aproximadamente normal com parâmetros NP. Então, agora aqui, olha, eu já estou olhando aqui essa x como uma normal, tá? Então, seria assim, né? Essa x, ó, essa minha x aqui é nx barra, mas como eu tô, essa x barra aqui, essa igualdade aqui, ó, essa x barra é aproximadamente normal, tá? Com esses parâmetros aqui, é aproximado, né? Então, ó, a pergunta é, se essa x aqui, então o que eu posso dizer a respeito dessa x? Ela é aproximadamente também uma distribuição normal, porque a x barra é aproximadamente normal, certo? Se a x barra é aproximadamente normal, como essa x aqui é uma soma de distribuições, é o quê? A n vezes x barra é o quê? É x barra mais x barra mais x barra n vezes. Eu estou com uma soma, certo? Já falei que, nós já vimos que, né? Eu só comentei que quando você soma duas distribuições normais, duas variáveis aleatórias normais, você tem novamente uma variável aleatória normal. Então, ou seja, essa x aqui, ela é também uma distribuição aproximadamente normal, porque ela é uma soma a x é uma variável aleatória aproximadamente normal,
porque ela é uma soma de variáveis aleatórias aproximadamente normais. Agora a pergunta é, quais são os parâmetros da x aqui? Mas visto como distribuição normal, tá? E não visto como a binomial, ó. Ela visto como binomial, a gente já sabe, né? Os parâmetros exatos, certo? Mas vista como normal, então a esperança que eu vou calcular aqui é aplicando aqui, ó, nx barra, né? Eu preciso saber aqui, ó, qual é isso aqui, ó. Qual é isso aqui? E preciso saber qual é isso aqui, né? Então eu vou calcular aqui, ó, quem é a esperança de nx barra e a variância de nx barra, que é isso aqui, né? E a minha x, ela vai ser o quê? Aproximadamente, né? Essa minha x aqui, ela vai ser aproximada. Então, eu vou, isso aqui, esses parâmetros, isso aqui, né? Eu estou calculando aqui os parâmetros da nx barra. Então, esse n sai para fora e fica aqui a esperança de x barra. Quem que é a esperança de x barra? A esperança de x barra, nós já vimos, né? Aproximadamente aqui é P vezes 1, não, é P simplesmente, né? Então é NP, por isso que veio aqui o NP, ó. E a variância, esse n sai ao quadrado e aqui fica o quê? P vezes 1 menos P dividido por N. Então, esse N quadrado corta o N aqui, fica NP 1 menos P. Por isso que ficou aqui NP 1 menos P, tá? Então, a X, ela tem uma... Então, esse N aqui, né? Um N suficientemente grande aqui. Essa X, essa X aqui, eu vou poder aplicar o TLC aqui, né? E essa X tem uma distribuição aproximadamente normal, tá? Com parâmetros aqui com média NP e variância NP 1 menos P, tá bom? Então é isso, tá bom? Não é aqui visto aqui, né? A X, a gente sabe qual que é a distribuição. Aqui é exata, né? Ó, BNP. BP. Paga. Aqui a gente... Aqui é NP. Aqui é exato, mas a gente não quer essa porque é trabalhosa a conta. E essa aqui é aproximado, mas aí a gente já é tabelado, né? E fica mais fácil de fazer. Então é isso. Para finalizar aqui, a gente tem só uma tabelinha interessante aqui, que é aqui a relação, né, entre as variáveis aleatórias aqui e discretas, né? Entre a população e a amostra. Então, por exemplo, na população, o tamanho de elementos, eu vou chamar de N, N maiúsculo, na amostra, N minúsculo. Quando eu falar de média na população, que é a x barra, que é a x, eu vou usar mi. Mas se eu estiver calculando aqui a média na amostra, eu vou usar o x barra. A variância, aqui, a var de x, a gente divide por n, né? Essa mesma conta aqui, soma dos quadrados dos desvios, mas aqui eu divido por n, né? Na amostra, eu divido por n menos 1. E a função densidade, né? Na população é a gente usa aqui a fzinha de x, mas na amostra aqui é o histograma, tá? Que na verdade aí depende. Aqui no caso eu estaria falando de uma distribuição contínua, né? E pegaria aqui uma amostra, né? Que é sempre discreto, né? Aí eu uso f aqui e um histograma, certo? Então, e a proporção, ó, eu uso P para a população
e uso P chapéu para amostra. Então, é só para vocês verem a correspondência aí entre os símbolos. Então, é isso, gente.